Você já se sentiu preso a um sentimento que parece impossível de deixar para trás? Como se algo estivesse segurando você, impedindo de seguir em frente. Esse sentimento é o peso do perdão não concedido ou não recebido. E se eu lhe dissesse que existe uma maneira de se libertar, de restaurar a paz e de renovar os relacionamentos que mais importam? Neste vídeo, vamos explorar o poder incrível do perdão, uma força capaz de transformar vidas e curar as feridas mais profundas. Antes de mergulharmos nessa jornada de reflexão e transformação, quero convidar você a se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Assim, você fica por dentro de todos os conteúdos que podem ajudar a transformar sua vida espiritual e emocional e ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas. Agora prepare-se para entender como o perdão, quando praticado de forma verdadeira e abundante, pode abrir portas para um novo começo. Acompanhe a história de um pai e um filho que, através do arrependimento e da reconciliação, descobriram que o perdão é mais do que uma escolha, é o caminho para a liberdade e a paz que todos nós buscamos. Meus queridos irmãos e irmãs, a ruptura relacional entre o pai e o filho é uma tragédia que reflete a fragilidade dos laços humanos quando submetidos à pressão do orgulho e da raiva. Na vida, é comum que conflitos surjam, muitas vezes de forma inesperada, a partir de palavras ditas em momentos de calor emocional. Quando a raiva domina, ela nos cega para as consequências de nossas ações e palavras. O que poderia ser um desentendimento passageiro, se não resolvido, pode se transformar em uma barreira quase intransponível entre duas pessoas que até então compartilhavam um vínculo profundo. No caso do pai e do filho, a briga foi intensa o suficiente para que o filho decidisse sair de casa, jurando nunca mais voltar. Essa decisão drástica ilustra como, em momentos de fúria, tomamos atitudes que, em tempos de calma, pareceriam impensáveis. A dor da separação, no entanto, não se limita ao que é visível na superfície. Ambos carregam um fardo emocional. O filho, ao se distanciar, leva consigo a mágoa e a dor do rompimento. O pai, por outro lado, sente a perda da presença do filho, algo que nem o tempo consegue apagar. Muitas vezes, a raiz desse tipo de ruptura está em mal-entendidos e na falta de comunicação eficaz. Em vez de buscar o diálogo, preferimos o silêncio ou palavras ásperas, acreditando que isso protegerá nosso orgulho ou provará nosso ponto de vista. No entanto, o que acontece é o contrário. O silêncio constrói muros, e as palavras malditas se tornam pedras que ferem e deixam cicatrizes profundas. O que poderia ser resolvido com uma conversa franca, com humildade e disposição para ouvir, transforma-se em um abismo que parece impossível de atravessar. Essas situações não são raras. Quantas vezes vemos famílias desfeitas, amizades rompidas e casamentos destruídos, porque no calor do momento, as pessoas permitiram que a raiva guiasse suas ações. A comunicação é a chave para resolver conflitos, mas ela precisa ser usada com sabedoria. Quando nos permitimos ser guiados pelo orgulho ou pela dor, bloqueamos a capacidade de entender o outro e de sermos entendidos. O exemplo do pai e do filho serve como um alerta para todos nós. Ele nos lembra que as palavras e ações impensadas podem causar danos que exigirão muito mais esforço para reparar do que para evitar. Ele nos ensina a importância de parar, respirar e pensar antes de falar ou agir, especialmente quando estamos dominados por emoções fortes. O tempo perdido em silêncio e distanciamento é um tempo que nunca mais será recuperado, mas sempre haverá uma oportunidade para restaurar aquilo que foi quebrado, se estivermos dispostos a abrir o coração
e buscar a reconciliação. Assim, a ruptura relacional não precisa ser o fim, mas pode ser um ponto de partida para um relacionamento renovado, se houver humildade e disposição para perdoar e pedir perdão. É um processo difícil, mas essencial para a cura e a restauração dos laços que o orgulho e a raiva tentaram destruir. O peso da distância é um fardo silencioso, mas profundamente doloroso, que se instala na vida daqueles que experimentam a separação. No caso do pai e do filho, a distância física entre eles é apenas uma manifestação externa de uma separação muito mais profunda, a emocional e espiritual. O filho, ao sair de casa decidido a nunca mais voltar, carregava consigo não apenas a raiva que o impulsionou a tomar tal decisão, mas também um vazio crescente. Este vazio, alimentado pela ausência do pai, tornou-se uma constante em sua vida, um lembrete sombrio do laço rompido. Por mais que o filho tentasse seguir em frente, a dor da ausência do pai estava sempre presente. Ele podia ter dito a si mesmo que estava melhor assim, longe do conflito, livre da tensão. Contudo, no fundo, sabia que a ruptura não havia trazido a paz que ele esperava. A lembrança dos momentos bons com o pai, das lições aprendidas, do amor que um dia os uniu, tudo isso permanecia, mesmo que tentasse ignorar. Essa dor silenciosa é uma companheira que acompanha aqueles que se afastam dos seus, mostrando que a distância física não elimina o vínculo emocional. Por outro lado, o pai, que ficou na casa vazia, vivia em constante tristeza e arrependimento. Cada canto da casa lembrava-lhe o filho, e o silêncio que antes era preenchido por conversas e risos, agora só amplificava sua dor. O arrependimento pesava sobre ele como uma sombra constante, uma lembrança amarga de que ele tinha parte na separação. Ele revivia o conflito, pensando nas palavras que não deveriam ter sido ditas, nas ações que não deveriam ter sido tomadas. O pai sabia que havia contribuído para a ruptura, e isso só tornava a ausência do filho ainda mais insuportável. A distância entre eles, portanto, não trouxe alívio, mas sim um prolongamento do sofrimento. A falta de perdão era o que alimentava esse sofrimento. Sem o perdão, tanto o pai quanto o filho estavam presos em um ciclo de dor e arrependimento. A ferida aberta pela separação não tinha como cicatrizar, pois o perdão é o bálsamo que cura as dores mais profundas da alma. Enquanto o perdão não fosse concedido, a ferida continuaria a sangrar, mantendo ambos presos ao passado e impedindo qualquer possibilidade de cura ou renovação. A falta de perdão não apenas prolonga o sofrimento, mas também cria uma barreira invisível que impede qualquer tentativa de reconciliação. Tanto o pai quanto o filho podiam desejar a reconciliação, mas sem o perdão, esse desejo se tornava inalcançável. O perdão é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Sem ele, a dor e o arrependimento se tornam pesos que os indivíduos carregam indefinidamente, corroendo a alegria e a paz que poderiam experimentar. Além disso, a falta de perdão impede a verdadeira cura, pois, sem ele, o coração permanece preso às ofensas e ao orgulho. A cura emocional e espiritual só acontece quando há uma libertação do passado, e essa libertação só é possível através do perdão. O filho precisava perdoar o pai para se libertar da raiva que o mantinha afastado, e o pai precisava perdoar a si mesmo para aliviar o peso do arrependimento que o consumia. Sem isso, a distância entre eles, tanto física quanto emocional, se tornaria insuperável. Portanto, o peso da distância é mais do que a ausência física. É a ausência de paz, de reconciliação, de cura. É um peso que, se não for aliviado pelo perdão, pode se tornar insuportável
impedindo que as feridas se fechem e que a vida avance. O perdão é o único caminho para aliviar esse peso e abrir a porta para uma possível restauração do relacionamento. Somente através do perdão, o pai e o filho poderiam finalmente encontrar a paz e a cura que tanto desejavam, transformando a distância que os separava em uma ponte que os reconduziria ao amor e à comunhão que um dia compartilharam. O poder do arrependimento é uma força transformadora que tem o potencial de restaurar relacionamentos quebrados e curar feridas profundas. No caso do pai, foi o arrependimento sincero que o impulsionou a escrever a carta ao seu filho. Um gesto simples, mas carregado de significado. Esse arrependimento não foi apenas um sentimento passageiro de culpa, mas uma profunda compreensão de que ele havia contribuído para a separação entre ele e o filho. Ao reconhecer sua falha, o pai deu o primeiro passo em direção à reconciliação, demonstrando uma humildade rara e uma disposição genuína para restaurar o relacionamento. O arrependimento sincero é poderoso porque é o contrário do orgulho. O orgulho nos mantém presos em nossa própria perspectiva, convencidos de que estamos certos, mesmo quando nossos corações nos dizem o contrário. O arrependimento, por outro lado, exige que baixemos nossas defesas, que admitamos nossas falhas e que reconheçamos o impacto negativo que nossas palavras e ações podem ter sobre os outros. Para o pai, chegar a esse ponto não foi fácil. Exigiu uma reflexão honesta sobre o que havia acontecido e sobre o papel que ele desempenhou na ruptura. Escrever a carta foi um ato de coragem. Ao fazê-lo, o pai não apenas reconheceu seus erros, mas também se colocou em uma posição vulnerável, arriscando-se a ser rejeitado pelo filho. Ele sabia que a carta poderia não ser bem recebida, que o filho poderia manter sua posição de afastamento. No entanto, o arrependimento verdadeiro não busca garantias. Ele age com a esperança de que a reconciliação seja possível, mas sem exigir que o outro lado corresponda imediatamente. O pai estava disposto a correr esse risco porque entendia que sem arrependimento não haveria como avançar para o perdão. O arrependimento também é poderoso porque abre caminho para o perdão. Ao reconhecer sua culpa, o pai deu ao filho a oportunidade de perdoá-lo. O perdão não pode ser forçado, mas ele pode ser facilitado quando há um reconhecimento sincero do erro. O filho, ao ler a carta, viu que o pai não apenas desejava restaurar o relacionamento, mas também estava disposto a fazer o que fosse necessário para isso. Isso incluía admitir que estava errado, algo que muitas vezes é difícil para qualquer pessoa fazer. Além disso, o arrependimento do pai foi uma demonstração clara de seu amor pelo filho. Ele estava disposto a deixar de lado seu orgulho e sua dor pessoal para buscar a reconciliação. Este ato de humildade mostrou ao filho que o relacionamento deles era mais importante do que quem estava certo ou errado. O pai não estava tentando justificar suas ações, mas sim estava reconhecendo que, independentemente de suas intenções, o resultado foi uma ferida profunda que precisava ser curada. O arrependimento sincero do pai também serviu como um exemplo de como lidar com conflitos em qualquer relacionamento. Quando estamos dispostos a admitir nossos erros, abrimos a porta para a cura e a renovação. Isso não significa que o caminho seja fácil, mas é o único caminho que leva à verdadeira reconciliação. O pai sabia que sem esse passo, a distância entre ele e o filho só aumentaria com o tempo, e as chances de uma eventual reconciliação se tornariam cada vez mais remotas. Em última análise, o poder do arrependimento reside na sua capacidade de transformar corações e restaurar o que foi quebrado. No caso do pai e do filho,
A carta foi mais do que um pedido de desculpas. Foi um apelo ao coração do filho, uma tentativa de reconstruir o que havia sido destruído. O pai, ao reconhecer sua falha e expressar seu desejo de perdão, deu início a um processo de cura que, sem o arrependimento, jamais poderia ter começado. O arrependimento sincero é, portanto, um dos passos mais importantes que alguém pode dar em direção à restauração e à paz, não apenas em relacionamentos individuais, mas também em nosso próprio coração. O apelo ao perdão feito pelo pai por meio da carta é um gesto carregado de significado e simbolismo. A carta não era apenas um pedaço de papel com palavras. Ela representava um convite sincero à reconciliação, um ato de vulnerabilidade e uma oferta de paz. O pai, ao escrever essa carta, abriu seu coração e deixou claro que estava disposto a deixar o passado para trás. Mas, ao mesmo tempo, ele reconheceu que a reconciliação não estava apenas em suas mãos. A decisão final caberia ao filho, pois o perdão é, em sua essência, um ato voluntário que não pode ser forçado. Ao enviar a carta, o pai demonstrou um profundo respeito pela autonomia do filho. Ele sabia que, por mais que desejasse o perdão, não poderia exigi-lo. O perdão verdadeiro nasce do coração de quem o concede e não pode ser obtido através de pressão ou manipulação. Assim, a carta se torna um símbolo da humildade e da sinceridade do pai. Ele estava preparado para aceitar a resposta do filho, seja ela qual fosse, mostrando que a reconciliação só tem valor quando é desejada por ambas as partes. Este ato de enviar a carta reflete uma verdade fundamental sobre o perdão. Ele é um presente que oferecemos, mas que precisa ser aceito de forma livre e consciente. O pai não buscava apenas um alívio para sua própria consciência, mas sim uma restauração genuína do relacionamento. Ele compreendia que o filho precisava de tempo e espaço para processar a situação e tomar sua própria decisão. Essa compreensão e respeito são essenciais para que o perdão aconteça de forma autêntica e duradoura. Da mesma forma, podemos ver na carta do pai um paralelo com o apelo divino ao arrependimento e ao perdão. Assim como o pai deixou nas mãos do filho a decisão de perdoá-lo, Deus também nos concede a liberdade de escolher se responderemos ao seu chamado ao arrependimento. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos oferece o perdão através de Cristo, mas Ele não nos força a aceitá-lo. Ele nos dá a liberdade de decisão, respeitando nosso livre-arbítrio. Esse ato divino de respeito pela nossa liberdade ressalta a importância de uma resposta voluntária e sincera. O perdão, então, se torna um caminho de libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Quando o filho recebeu a carta, ele foi confrontado com uma escolha: manter o ressentimento ou liberar o perdão. Esse momento de decisão é crucial, pois revela o poder transformador do perdão. Ao perdoar, o filho não estava apenas libertando o pai do peso da culpa, mas também se libertando da amargura que o mantinha preso ao passado. O perdão, portanto, não é apenas um benefício para o ofensor, mas também para quem o concede. Além disso, o apelo ao perdão através da carta do pai ressalta a necessidade de comunicação honesta e aberta em qualquer processo de reconciliação. O pai poderia ter permanecido em silêncio, esperando que o tempo curasse a ferida, mas ele escolheu agir, estendendo a mão ao filho de forma clara e direta. Esse ato de comunicação não apenas expressou seu desejo de reconciliação, mas também abriu a porta para o diálogo e a compreensão mútua. Sem essa iniciativa, o processo de cura poderia nunca ter começado. Por fim, a carta é um lembrete de que, em todas as relações humanas,
O perdão é uma escolha poderosa que requer coragem e humildade. O pai teve a coragem de se expor e pedir perdão. E o filho, ao receber a carta, teve a oportunidade de exercer sua própria coragem ao perdoar. Esse processo de dar e receber perdão é o que mantém as relações saudáveis e permite que elas floresçam, mesmo após períodos de dificuldade e dor. Assim, o apelo ao perdão feito pelo pai é mais do que um simples pedido. É um ato de amor, um convite à cura e uma oportunidade de começar de novo. Ele nos ensina que o perdão é um caminho que escolhemos trilhar e que essa escolha, quando feita de coração, tem o poder de transformar vidas e restaurar o que parecia perdido. A decisão do filho representa um dos momentos mais cruciais na jornada de reconciliação. Ao receber a carta do pai, o filho se viu diante de uma escolha que exigia muito mais do que uma simples resposta. Ele estava diante de dois caminhos, o da amargura e o do perdão. A escolha que ele fizesse não apenas determinaria o futuro de seu relacionamento com o pai, mas também moldaria a maneira como ele lidaria com as feridas do passado. Optar pela amargura poderia ter sido o caminho mais fácil, pelo menos à primeira vista. A raiva e o ressentimento têm uma força enganosa, muitas vezes nos dando a sensação de poder e controle sobre a situação. Manter a raiva pode parecer uma forma de proteger a si mesmo, de evitar mais dor e de afirmar que a injustiça sofrida não será esquecida. No entanto, ao refletir sobre o que realmente importava, o filho começou a perceber que esse caminho o prenderia em um ciclo de dor e solidão. A amargura, embora inicialmente reconfortante, é um veneno que corrói a alma, distanciando-o não apenas do pai, mas também da paz interior. Por outro lado, o caminho do perdão era desafiante, exigindo dele uma profunda reflexão sobre seu próprio coração e suas prioridades. O filho teve que confrontar suas emoções mais íntimas e decidir se estava disposto a abrir mão do ressentimento para restaurar o relacionamento com o pai. O perdão exigia que ele deixasse para trás o orgulho que alimentava a separação e, em vez disso, abraçasse a vulnerabilidade de recomeçar. Esse momento de decisão é poderoso, porque revela o verdadeiro caráter do filho e sua capacidade de ver além da dor imediata para o valor de um relacionamento restaurado. Escolher o perdão não foi um ato de fraqueza, mas de grande força. Exigiu humildade, uma virtude que muitas vezes é difícil de praticar, especialmente quando nos sentimos injustiçados. Humildade não significa ignorar ou minimizar a dor sofrida, mas sim reconhecer que o desejo de cura e reconciliação é mais importante do que manter o orgulho ferido. O filho precisou olhar além das ofensas do passado e enxergar o pai não como um adversário, mas como alguém que também sofria e que desejava consertar o que havia sido quebrado. Além da humildade, o perdão exigiu coragem. Coragem para enfrentar o medo de ser magoado novamente, coragem para abrir o coração e permitir que o amor e a compaixão superassem o rancor. Perdoar é um ato de fé. Fé de que a reconciliação é possível e de que o relacionamento pode ser renovado, mesmo depois de momentos tão difíceis. O filho precisou acreditar que a restauração era mais valiosa do que o peso que carregava ao manter a raiva. Este momento decisivo também é um reflexo da liberdade que temos em nossas próprias vidas. Cada um de nós, em algum momento, se depara com a escolha entre perdoar ou manter o ressentimento. A decisão do filho nos ensina que, embora o perdão possa ser um caminho árduo e cheio de desafios emocionais, ele é o único caminho que leva à verdadeira liberdade e à cura. Ao escolher o perdão,
o filho não apenas abriu a porta para a reconciliação com o pai, mas também liberou a si mesmo das correntes da amargura que o prendiam ao passado. Finalmente, ao optar pelo perdão, o filho deu um passo decisivo em direção à restauração de sua própria paz interior. O perdão é um presente que oferecemos tanto ao outro quanto a nós mesmos. Ao perdoar, o filho não estava apenas curando o relacionamento com o pai, mas também libertando seu próprio coração de uma carga que o impedia de viver plenamente. Essa decisão transformou não apenas o presente, mas também o futuro, criando a possibilidade de um novo começo, baseado no amor, na compreensão e na aceitação mútua. Assim, a decisão do filho de perdoar foi um momento de grande significado, demonstrando que o poder do perdão pode superar a dor da ofensa e abrir caminho para a renovação e a cura. É um lembrete de que, quando enfrentamos momentos semelhantes em nossas vidas, devemos escolher com sabedoria, reconhecendo que o perdão, por mais difícil que seja, é sempre o caminho para a verdadeira liberdade e paz. O sinal da reconciliação, simbolizado pela fita branca no carvalho, é um poderoso testemunho de que o perdão não é apenas um sentimento interno, mas algo que se manifesta externamente, afetando o mundo ao nosso redor. Essa fita branca, pendurada nos galhos da árvore, tornou-se um emblema visível do perdão e da aceitação que já tinham ocorrido no coração do filho. Ela foi um gesto simples, mas repleto de significado, demonstrando que a reconciliação não é apenas uma ideia, mas algo que pode ser visto e celebrado. Sinais tangíveis de reconciliação, como a fita branca, são essenciais porque eles concretizam o que, muitas vezes, é um processo interno e emocional. Eles servem como marcos que assinalam a superação de conflitos e a restauração de laços que foram rompidos. No caso do pai e do filho, o ato de colocar a fita branca não apenas marcou o fim da separação, mas também o início de uma nova fase em seu relacionamento. O pai, ao ver as fitas balançando ao vento, soube imediatamente que seu pedido de perdão havia sido aceito e que o amor entre eles havia superado a barreira que os separava. Esses sinais tangíveis são importantes porque tornam o ato de perdoar algo real e palpável. Palavras, por mais sinceras que sejam, podem ser efêmeras. Elas podem ser esquecidas ou perder força com o tempo. Mas um sinal visível, como a fita branca, permanece. Ele serve como um lembrete constante da decisão de perdoar e reconciliar. Toda vez que o pai ou o filho olhasse para aquela árvore, seriam lembrados do momento em que escolheram deixar o passado para trás e abraçar um novo começo. Além disso, sinais tangíveis de reconciliação têm o poder de impactar não apenas as partes diretamente envolvidas, mas também aqueles que os testemunham. Imagine os vizinhos ou outras pessoas da comunidade passando pela árvore e vendo as fitas brancas. Elas não conheciam todos os detalhes do conflito, mas podiam ver o resultado, a vitória do perdão sobre a amargura. Sinais como esse podem inspirar outros a buscarem reconciliação em suas próprias vidas, mostrando que é possível superar mágoas e restaurar relacionamentos. A fita branca também representa um compromisso. Ao pendurá-la, o filho estava não apenas aceitando o pedido de perdão do pai, mas também se comprometendo a deixar o rancor para trás e trabalhar ativamente na reconstrução do relacionamento. A reconciliação é um processo contínuo, e o sinal tangível serve como um ponto de partida, um lembrete de que ambos decidiram seguir em frente juntos, com o coração livre de ressentimentos. Em um contexto mais amplo, essa necessidade de sinais tangíveis de reconciliação se reflete em muitas áreas da vida. Nas relações interpessoais, gestos como um abraço, um aperto de mãos ou um presente simbólico podem ser expressões poderosas de perdão
e aceitação. Em comunidades, a construção de monumentos ou a realização de cerimônias de reconciliação podem ajudar a curar feridas coletivas e a promover a unidade. Esses atos visíveis e concretos ajudam a solidificar o que começou como um movimento interno do coração. Portanto, a fita branca no carvalho não foi apenas um adorno na árvore. Foi um símbolo de transformação, uma declaração pública de que o amor e o perdão haviam triunfado. Ela mostrou que o perdão, quando verdadeiramente oferecido e aceito, pode restaurar o que foi quebrado e criar algo novo e belo. Sinais tangíveis de reconciliação, como a fita branca, têm o poder de marcar momentos decisivos em nossas vidas, lembrando-nos de que, independentemente do passado, sempre há esperança para um novo começo. O perdão abundante, simbolizado pelas dezenas de fitas brancas penduradas no carvalho, revela a profundidade e a generosidade com que o filho escolheu perdoar seu pai. Quando o pai fez seu apelo, talvez esperasse uma única fita, um simples sinal de que seu pedido havia sido aceito. No entanto, ao ver o carvalho enfeitado com inúmeras fitas, ele percebeu que o perdão do filho foi muito além do mínimo necessário. Esse ato grandioso e generoso demonstrou que o perdão verdadeiro não é algo dado com mesquinhez ou reservas, mas com uma abundância que reflete a grandeza do coração daquele que perdoa. Essa abundância de perdão revela um entendimento profundo de que o perdão não deve ser retido ou medido de acordo com a gravidade da ofensa. Pelo contrário, o verdadeiro perdão é dado de maneira generosa, sem restrições, e com um coração disposto a não apenas apagar a dívida, mas a restaurar completamente o relacionamento. Quando o filho escolheu decorar a árvore com tantas fitas, ele estava dizendo ao pai que o perdão que lhe oferecia não era apenas uma formalidade ou um gesto simbólico, mas uma reconciliação total, sem resquícios de rancor ou mágoa. O perdão abundante também tem um poder transformador. Ao receber um perdão tão generoso, o pai foi profundamente tocado, não apenas pela reconciliação, mas pela demonstração de amor incondicional. Isso não apenas curou a ferida que havia sido aberta entre eles, mas também fortaleceu o laço que compartilhavam, renovando e aprofundando seu relacionamento. O filho, ao perdoar dessa maneira, também experimentou a libertação completa da dor e do ressentimento, abrindo espaço para a paz e a alegria que acompanham o perdão genuíno. Este ato de perdão abundante serve como um exemplo poderoso para todos nós. Muitas vezes, somos tentados a perdoar apenas o necessário, a oferecer o perdão com condições ou limitações. Mas o perdão verdadeiro, aquele que realmente cura e restaura, é dado sem medida, com uma generosidade que reflete o próprio caráter de Deus. Quando perdoamos abundantemente, não apenas liberamos o outro da dívida emocional que ele nos deve, mas também liberamos a nós mesmos das correntes do rancor e da amargura. Além disso, o perdão abundante cria um ambiente propício para que o amor floresça e cresça. Ele não apenas resolve o conflito, mas fortalece os vínculos de afeto e confiança entre as pessoas. O pai, ao ver as dezenas de fitas, sentiu-se não apenas perdoado, mas profundamente amado. Ele pôde perceber que seu filho não estava apenas tentando reparar o passado, mas estava disposto a construir um futuro melhor, baseado na graça e na misericórdia. Assim, o perdão abundante que o filho ofereceu ao pai nos ensina que o poder do perdão está na sua generosidade. Ele nos desafia a perdoar de forma semelhante, sem reservas, e a sermos, nós mesmos, exemplos de graça abundante em nossas relações. Esse tipo de perdão não apenas resolve mágoas passadas, mas também transforma vidas,
promove a cura e permite que a reconciliação seja completa e duradoura. Ao perdoar abundantemente, imitamos a maneira como Deus nos perdoa e, em troca, experimentamos a profundidade do amor e da paz que só um coração verdadeiramente livre pode conhecer. O impacto do perdão é profundo e transformador, tocando as vidas de quem perdoa e de quem é perdoado de maneiras que muitas vezes vão além do que se pode imaginar. No caso do pai e do filho, o ato de perdoar não apenas restaurou o relacionamento entre eles, mas trouxe uma renovação que mudou o curso de suas vidas. O perdão, ao ser concedido, se revelou como uma força poderosa que liberta, cura e abre portas para um novo começo. Para o pai, o perdão do filho foi um alívio profundo de um fardo que ele havia carregado por muito tempo. Ele vivia com o peso do arrependimento e da tristeza, sabendo que suas ações haviam contribuído para a separação. A aceitação do perdão pelo filho foi como um bálsamo que curou essa dor interior. O pai, ao ser perdoado, sentiu-se novamente digno de amor e reconciliação, o que restaurou sua esperança e alegria. O perdão libertou-o da culpa que o aprisionava, permitindo que ele vivesse com um coração leve e renovado. Para o pai, o perdão do filho foi um alívio profundo de um fardo que ele havia carregado por muito tempo. Ele vivia com o peso do arrependimento e da tristeza, sabendo que suas ações haviam contribuído para a separação. A aceitação do perdão pelo filho foi como um bálsamo que curou essa dor interior. O pai, ao ser perdoado, sentiu-se novamente digno de amor e reconciliação, o que restaurou sua esperança e alegria. O perdão libertou-o da culpa que o aprisionava, permitindo que ele vivesse com um coração leve e renovado. O impacto do perdão na vida do filho foi igualmente significativo. Ao decidir perdoar, o filho também se libertou de sentimentos negativos que poderiam ter corroído sua paz interior. A raiva e o ressentimento que ele carregava como resultado da separação foram substituídos por uma sensação de paz e realização. O ato de perdoar deu ao filho a oportunidade de crescer emocionalmente e espiritualmente, permitindo que ele superasse o passado e olhasse para o futuro com novos olhos. O perdão não foi apenas um gesto de bondade, mas uma decisão consciente de libertar-se das amarras do rancor, o que lhe trouxe uma renovada sensação de liberdade. Além da cura individual, o perdão teve um impacto poderoso na relação entre o pai e o filho. Antes separados por uma barreira de mágoa e silêncio, eles agora se viam unidos por um laço renovado, mais forte e mais profundo do que antes. O perdão não apenas restaurou o que havia sido quebrado, mas também abriu caminho para uma nova fase em seu relacionamento, caracterizada por maior compreensão, respeito e amor. Eles puderam recomeçar, não mais como pai e filho distantes, mas como pessoas que, através do perdão, haviam redescoberto o valor um do outro. O efeito transformador do perdão também se estende para além dos indivíduos diretamente envolvidos. Quando o pai e o filho se reconciliaram, esse ato de perdão provavelmente influenciou suas interações com outras pessoas ao redor. O perdão tem um efeito cascata, inspirando outros a perdoar e a buscar a reconciliação em suas próprias vidas. A história deles se torna um exemplo de que, por mais profunda que seja a ferida, a possibilidade de cura e renovação sempre existe através do perdão. Esse impacto coletivo reforça a ideia de que o perdão tem o poder de transformar comunidades inteiras, promovendo a paz e a unidade onde antes havia divisão. O perdão, portanto, é muito mais do que um simples ato de dizer "eu te perdoo". É um processo de transformação
que toca todas as áreas da vida, trazendo libertação das dores do passado, cura para as feridas emocionais e renovação dos relacionamentos. Na história do pai e do filho, vemos como o perdão foi a chave que destrancou a porta para um novo começo, permitindo que ambos seguissem em frente com corações mais leves e um relacionamento mais forte. Por fim, o impacto do perdão nos lembra que, independentemente das circunstâncias, sempre há a possibilidade de recomeçar. O perdão é a ferramenta que nos permite deixar o passado para trás e construir um futuro melhor. Ele nos ensina que a verdadeira cura não está em esquecer o que aconteceu, mas em enfrentar as feridas e escolher perdoar, abrindo espaço para o amor e a reconciliação. Ao fazer isso, experimentamos o poder transformador do perdão em nossas vidas e nos relacionamentos, criando um ambiente onde a paz e a alegria podem florescer novamente. O exemplo de Deus em Cristo é a expressão mais elevada e profunda do perdão e da graça que a humanidade pode conhecer. A história do Pai e do Filho espelha essa narrativa divina, onde o amor de Deus é demonstrado de forma abundante e incondicional através de Jesus Cristo. Assim como o pai da história aguardava ansiosamente o retorno do filho, Deus também espera com grande expectativa pelo retorno de cada um de nós, pronto para perdoar e acolher com braços abertos. No Evangelho, vemos que a graça de Deus não é algo que precisamos conquistar ou merecer. Ela é oferecida livremente, apesar das nossas falhas e pecados. Cristo veio ao mundo exatamente para nos mostrar o quanto somos amados e como Deus está disposto a perdoar, independentemente de quão longe tenhamos nos afastado. Assim como o pai na história não impôs condições para aceitar o filho de volta, Deus também não impõe barreiras para nos perdoar. Seu perdão é abundante e completo, oferecendo-nos uma nova vida e uma nova oportunidade de comunhão com Ele. O sacrifício de Cristo na cruz é o maior símbolo desse perdão incondicional. Através de sua morte e ressurreição, Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, abrindo caminho para a reconciliação entre Deus e a humanidade. O que o Pai fez ao escrever a carta e esperar por um sinal de reconciliação é um reflexo da forma como Deus, em Cristo, estendeu a mão para nós, oferecendo perdão antes mesmo que o pedíssemos. Deus, em sua infinita paciência e amor, nos espera, sabendo que em algum momento podemos reconhecer nosso erro e desejar voltar para casa. Assim como o pai na história não sabia se o filho iria perdoá-lo, mas ainda assim tomou a iniciativa. Deus também toma a iniciativa conosco. Ele nos ama tanto que deu seu único filho para que pudéssemos ter vida eterna. João 3,16. Este é o exemplo máximo de amor e perdão. Um Deus que, em vez de nos condenar por nossos erros, nos oferece um caminho de volta para Ele, um caminho marcado pelo perdão e pela graça. Quando o filho na história finalmente pendurou as fitas brancas, ele estava respondendo ao chamado de seu pai, aceitando o pedido de perdão e abrindo-se para a reconciliação. Da mesma forma, Deus nos chama através de Cristo, esperando que respondamos a seu amor com arrependimento e fé. E quando o fazemos, a alegria no coração de Deus é imensa, pois assim como o pai da história, Ele deseja mais do que tudo restaurar o relacionamento conosco. O exemplo de Deus em Cristo nos ensina que o perdão não é apenas um ato isolado, mas parte de um relacionamento contínuo. Assim como o pai e o filho não apenas se reconciliaram, mas começaram uma nova fase em seu relacionamento quando aceitamos o perdão de Deus. Entramos em uma nova vida, marcada por uma comunhão profunda e transformadora com Ele. Deus não apenas nos perdoa, mas também nos acolhe como seus filhos,
renovando-nos e guiando-nos em uma jornada de crescimento espiritual. Além disso, o exemplo de Cristo nos chama a perdoar os outros da mesma forma que fomos perdoados. Assim como Deus nos perdoou abundantemente, somos chamados a estender essa mesma graça e perdão àqueles que nos ofenderam. O perdão divino não apenas nos liberta, mas também nos capacita a sermos agentes de reconciliação no mundo, refletindo o amor e a misericórdia de Deus em nossas relações. Em resumo, a história do Pai e do Filho é uma poderosa ilustração do Evangelho, onde o amor incondicional de Deus e seu desejo de nos perdoar são exemplificados. Assim como o Pai esperava ansiosamente pelo perdão do Filho, Deus aguarda nosso retorno a Ele, não com condenação, mas com amor e aceitação. Este é o coração do Evangelho, um Deus que, em Cristo, nos oferece um perdão tão abundante que transforma vidas, restaura relacionamentos e nos convida a viver em comunhão plena com Ele. A aplicação pessoal desta mensagem é um convite poderoso para cada um de nós olhar para dentro de nossas próprias vidas e considerar onde o perdão é necessário. A história do Pai e do Filho nos desafia a refletir sobre nossos próprios relacionamentos e a identificar quem em nossas vidas precisa ser perdoado ou de quem precisamos buscar perdão. Talvez haja alguém com quem você tenha se desentendido, um amigo ou familiar com quem você perdeu o contato por causa de uma mágoa não resolvida. Pode ser que você esteja carregando o peso de um ressentimento que tem roubado sua paz e sua alegria, ou que tenha causado uma distância dolorosa entre você e outra pessoa. O perdão, como vimos, é um caminho para a libertação e a cura. É através do perdão que podemos quebrar as correntes que nos mantêm presos ao passado, permitindo que nossas vidas e nossos relacionamentos sejam restaurados. Ao perdoar, liberamos a nós mesmos e aos outros da dor e do arrependimento que nos mantém separados. Da mesma forma, ao pedir perdão, mostramos humildade e o desejo sincero de reconstruir aquilo que foi quebrado. O perdão não apenas cura feridas antigas, mas também abre portas para novas oportunidades de amor e compreensão. Cada um de nós tem a oportunidade de experimentar o poder transformador do perdão em nossa própria vida. Pense em quem você precisa perdoar. Talvez seja um colega de trabalho, um membro da família ou até você mesmo. Às vezes, a pessoa mais difícil de perdoar somos nós mesmos, pois carregamos culpas e arrependimentos que nos impedem de seguir em frente. Hoje é o momento de deixar tudo isso para trás, de estender a graça que você recebeu para os outros e para si mesmo. Considere também de quem você precisa buscar perdão. Talvez haja alguém a quem você tenha magoado, intencionalmente ou não, e que esteja esperando por um gesto de reconciliação. Não deixe que o orgulho ou o medo impeçam você de dar esse passo. Assim como o pai na história tomou a iniciativa ao escrever a carta, nós também devemos ser os primeiros a buscar a paz e a reconciliação. Ao restaurar nossos relacionamentos através do perdão, recuperamos a paz e a alegria que Deus deseja para nós. Vivemos em um mundo cheio de divisões e conflitos, mas como cristãos, somos chamados a ser agentes de paz, trazendo cura onde há dor e amor onde há amargura. Quando perdoamos, imitamos a graça de Deus em nossas próprias vidas, e essa graça tem o poder de transformar não apenas nossos corações, mas também aqueles ao nosso redor. Concluo com um apelo sincero. Não permita que o orgulho ou a dor continuem a afastá-lo das pessoas que você ama. Seja intencional em perdoar e em pedir perdão. Faça hoje o que puder para restaurar aquilo que foi perdido. A reconciliação traz consigo uma renovação espiritual, emocional e relacional que é profundamente libertadora. Que cada um de nós
saia daqui com o compromisso de viver essa verdade, buscando e oferecendo o perdão e permitindo que a paz e a alegria de Deus fluam em todos os nossos relacionamentos. Agora, para todos aqueles que estão ouvindo minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore comigo para que possa receber todas as bênçãos desta oração. Você também pode ouvir esta oração todos os dias, enquanto constrói sua fé e entra em verdade. Vamos orar ao nosso gracioso e amoroso Deus. Senhor Deus, Pai amoroso, venho diante de Ti em humildade, reconhecendo as falhas e os erros que tenho cometido. Ajuda-me a ver onde tenho falhado em amar e perdoar, onde o orgulho tem se interposto entre mim e os outros. Dá-me um coração disposto a reconhecer minhas faltas e a buscar o perdão daqueles a quem magoei. Que eu possa ser um reflexo da Tua graça em todas as minhas relações. Senhor, que a Tua luz ilumine meus passos, guiando-me no caminho da reconciliação. Pai, sei que o perdão é um dom poderoso, que liberta a alma das correntes da amargura. Ensina-me a perdoar como Tu me perdoaste, sem reservas, com abundância e amor. Que eu possa abrir meu coração para perdoar aqueles que me feriram, deixando de lado toda mágoa e ressentimento. Dá-me a força para tomar a iniciativa de buscar a paz, mesmo quando é difícil. Que o Teu Espírito Santo encha meu coração com compaixão e compreensão. Senhor, eu Te peço que me ajudes a ter a coragem necessária para pedir perdão a quem eu tenha ofendido. Sei que o arrependimento é o primeiro passo para a cura e a restauração. Dá-me humildade para reconhecer minhas falhas sem medo ou hesitação. Que eu possa encontrar em Ti a segurança de que buscar o perdão não é fraqueza, mas força. Concede-me a graça de reatar os laços quebrados e de reconstruir relacionamentos que foram danificados. Deus de misericórdia, oro para que o perdão que recebo e concedo transforme meu coração e minha vida. Que eu possa viver em paz, sabendo que fui perdoado e que perdoei. Ajuda-me a caminhar em amor, sempre buscando a reconciliação onde houver divisão. Que o exemplo de Cristo, que perdoou até mesmo na cruz, seja meu guia em todos os momentos. Fortalece minha fé para confiar na Tua justiça e no Teu tempo, crendo que a cura virá. Finalmente, Senhor, agradeço-Te por Tua bondade e misericórdia, que são novas a cada manhã. Obrigado pelo perdão que recebo diariamente através de Jesus Cristo. Que eu nunca me esqueça de Tua infinita graça e esteja sempre disposto a estendê-la aos outros. Peço que Tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à nossa oração. No poderoso nome de Jesus, oramos. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou familiar que você sabe que precisa da bênção dessa oração e também clicando no botão curtir. Também lembre-se de se inscrever no nosso canal Rádio Oração para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seu pedido de oração na seção de comentários para que possamos apresentá-los diante de Deus por suas bênçãos e vitória, e para que outros irmãos e irmãs na plataforma do YouTube e em todo o mundo possam se juntar a nós e começar a orar por você agora mesmo. Fique firme na fé conosco enquanto oramos. A Deus
seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Obrigado e até o próximo vídeo.